Dona Socorro tem 93 anos. Desde que chegou à casa Frederico Ozanam, há 6 meses, ela faz exercícios de fisioterapia. Dor nas pernas, nos joelhos, nos pés, em tudo. Eu trabalhava demais. Doméstico, a senhora sabe. A artrose da Dona Socorro é comum. Quase todo mundo, depois dos 80, sofre com as dores provocadas pelas deformidades nas articulações. São alterações na cartilagem que surgem com a idade. Muito comuns neles. Na maioria dos idosos, eles têm problemas de articulação em geral, eles têm. Muito. Porque antes, na vida deles, eles trabalhavam muito. Não tinha muito exercício, essas coisas. Todo o mal que acomete as articulações, os músculos, os ligamentos e lesões e não é provocado por trauma, pode ser considerado reumatismo. E, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma preocupação só para os idosos. O reumatismo está relacionado a mais de 200 doenças que podem afetar pessoas de todas as idades, inclusive crianças. E algumas dessas doenças podem comprometer o funcionamento de órgãos internos. O lúpus eritematoso sistêmico começa pela inflamação dos rins. A presença de sangue na urina é o sinal de alerta. O quadro reumático se completa com o inchaço das juntas. A febre reumática é mais comum em crianças e também não se manifesta primeiro nas articulações. A doença começa pelo coração. As doenças reumáticas podem ser agravadas por diversos fatores, como a genética, a obesidade, a falta de atividades físicas, o estresse, a depressão, a ansiedade e até alterações climáticas. Os sintomas do reumatismo são dores nas áreas afetadas, inchaço, vermelhidão, rigidez e inflamação conforme o progresso da doença, podendo levar a dificuldades de locomoção e até a incapacidade a atividades diárias. É uma doença que a gente acha que é simples, mas não é. Pois então, vamos saber se é simples ou se é mais complexa, realmente conversando aqui com o Dr. José Tupinambá, que é médico reumatologista, conhecer com muito prazer aqui no Notícias da Manhã. Bom dia, doutor Tupinambá. E aí a Indira falou sobre outros órgãos, inclusive, que podem ser atingidos com reumatismo, quando a gente pensa, na verdade, que a gente costuma resumir muito o reumatismo. Está doendo aqui na articulação, está doendo aqui nas articulações, a gente já pode resumir como reumatismo, uma coisa muito mais ampla que isso, né, doutor? É isso mesmo, né? Os reumatismos, eles têm uma amplitude, uma amplidão, uma variedade muito grande. E assim, nos dois extremos, nos reumatismos, que eu digo polares, está o reumatismo que é próprio somente da articulação, que acomete somente a articulação, como é o caso da artrose, em que a cartilagem articular está doente, ela fibrila, fissura, ulcera e erosa. E do outro lado, no outro extremo, no outro polo, estão os reumatismos, onde o acometimento articular é o fato clínico mais brando dessa enfermidade. É o caso, por exemplo, protótipo paradigmático desse grupo, é o lúpus eritematoso sistêmico, onde as articulações são acometidas de forma muito leve, mas ela pode alcançar o rim dando nefrite, pode alcançar o pulmão dando pleurite e a própria substância do pulmão, pode alcançar o sistema nervoso com convulsões, com AVCs, com vasculites. Então, são doenças são doenças da medicina interna toda, em que tem que se ficar absolutamente atento, vigiando o acometimento desses órgãos para que sejam reconhecidos precocemente e recebam intervenção também precoce. Agora, como é que essa vigília da saúde pode acontecer no caso do reumatismo e a partir de que idade? Porque a gente falou aqui que prevalece sobre idosos, mas pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. É verdade. Assim, o sintoma cardinal em reumatologia, o sintoma príncipe em reumatologia é a dor. Toda vez que houver dor em algum elemento do aparelho locomotor, alguma coisa está errada. Um bom sinal, um bom red flag, um bom sinal de alerta para a população é a seguinte: toda vez que duas articulações estiverem inflamadas contemporaneamente, a possibilidade de ter uma doença reumática é muito grande.
principalmente se esse acometimento ultrapassar o limiar, o umbral de 6 semanas. Se o indivíduo tem 2 articulações inflamadas e ela desaparece em menos de 6 semanas, é muito provável que esse reumatismo seja passageiro, fugaz, fugidio e que não veio para ficar. Mas se ele ultrapassa longitudinalmente, cronologicamente 6 semanas, é muito importante que o paciente seja visto por um clínico ou pelo especialista, que é o reumatologista, para que seja identificado um possível reumatismo, uma artrite subjacente. Bom, o José Atêncio, lá da Morada do Sol, pergunta, doutor, se o tratamento para o reumatismo é muito complicado. É uma pergunta muito boa. A reumatologia, ela cresceu muito nos últimos anos. Eu já sou um reumatologista de cabelos brancos. Então, eu vivi a época da reumatologia com muita dificuldade e agora estou assistindo com muita alegria doenças que ganharam um progresso muito grande, como a artrite reumatoide. Hoje, o paciente que é diagnosticado precocemente e recebe a intervenção, que é muito cara, mas graças a Deus é gratuita pelo SUS, os medicamentos chamados biológicos, ele não vai mais para a deformidade e para a incapacidade. A mesma coisa, Nádia, aconteceu com a espondilite anquilosante, que era uma doença que, na lei, oferece aposentadoria porque não se tinha muito o que fazer. E hoje mudou totalmente a intervenção, pode mudar a história desse paciente. Então, nós evoluímos no diagnóstico e no tratamento. No tratamento, também. mas, por outro lado, eu devo dizer também que na osteoartrose, nós estamos com uma dívida. A pesquisa básica está com uma dívida com a sociedade, porque o mundo está envelhecendo, o Brasil, particularmente pela sua característica demográfica, está envelhecendo e nós temos poucas armas com a artrose. Os tratamentos ainda são paliativos, ainda são de conferir bem-estar, mas nós não conseguimos ainda intervir na história natural da doença. E nem melhorar a qualidade de vida tanto assim dos pacientes. É verdade. Né? Doutor, uma pergunta aqui da Maria. Quem toma medicamentos para reumatismo pode ter outra doença? Esses medicamentos podem provocar outras doenças? Sim. Todos os medicamentos, eles têm 2 faces. Um lado é a eficácia, do outro lado é a segurança. O médico ele tem que estar atento o tempo todo para essas 2 faces dos medicamentos. Porque eles têm efeitos colaterais, esses efeitos colaterais são conhecidos e, de novo, têm que ser monitorizados. A Francisca do Todos os Santos, doutor, reumatismo pode gerar hérnia de disco? Que fala de articulação. Não, a hérnia de disco é uma situação particular em que o disco intervertebral, que é um colchim de cartilagem e material tecido mole que ocorre entre as 2 vértebras, às vezes esse disco ele rompe e o núcleo de dentro do disco ele se projeta sobre a raiz, dando muita dor. Então ele é um tipo particular de complicação nas enfermidades da coluna vertebral e absolutamente tratável. E felizmente 90% dos casos clinicamente e apenas em 10% dos casos cirurgicamente. Tá bom, doutor José Tupinambá, médico reumatologista, conversando hoje com a gente aqui sobre essas novidades também para o tratamento do reumatismo. E esse vídeo você pode assistir mais tarde também, se tiver ainda alguma dúvida, no cidadeverde.com. Bom dia para o senhor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço por poder informar.